Pessoal, hoje a gente está aqui com o fisioterapeuta Rodrigo Baldon. Ele é especialista em traumato ortopédica e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dele nesse ramo do empreendedorismo. Você poderia começar contando pra gente como foi a sua história desde a graduação até aqui, pra gente ter um conhecimento, né, sobre a sua carreira? Tá joia. Então assim, a minha história com a fisioterapia começou muito cedo, na verdade foi nas primeiras semanas de vida. Eu nasci com um torcicolo congênito, então minha mãe, sob orientação de alguns médicos, né, pediu para ir já procurar um pediatra para tratar especificamente esse quadro. E ele orientou que já fizesse fisioterapia desde muito cedo, né? Então eu fiz fisioterapia até os 8, 9 anos de idade por causa disso. Quando eu estava com 4 anos, o pediatra orientou que eu começasse a fazer natação também. Que isso ia ajudar no desenvolvimento, também da questão do próprio torcicolo, né? E aí minha mãe também me levou para natação. E eu tomei gosto e a natação virou meu esporte, que me acompanhou até os 23 anos mais ou menos, inclusive na faculdade depois. E com a natação também foi tendo algumas lesões, né? Normal, o esporte foi algo assim que eu pratiquei em alta performance. E aí eu também comecei a frequentar clínicas de fisioterapia depois da adolescência por causa das lesões, né, ombro, tá? Principalmente por causa da natação. Então eu tive esse contato próximo com a fisioterapia, né? E aí quando eu estava no colegial eu sabia que eu gostava de alguma coisa da saúde, biológicas, né? E aí eu decidi prestar fisioterapia por causa disso, que eu achei uma profissão legal para poder ajudar e naquele momento eu me via muito como um fisioterapeuta esportivo mesmo, sabe? Então eu não tinha noção do tamanho da fisioterapia, de todas as áreas da fisioterapia. Naquele momento eu queria ir para um clube, ser fisioterapeuta de um clube, né? Aí eu acabei prestando vestibular, prestei em 4 universidades, acabei conseguindo passar nas 4 e optei pela Federal de São Carlos. Pelo menos naquele momento era uma das melhores, né, e era mais perto da minha casa de Americana, então eu acabei indo para São Carlos. Entrei na universidade e lá a UFSCar até hoje, né, ela tem um programa de pós-graduação muito forte, né? Então desde muito cedo a gente era estimulado a realizar iniciação científica, a pedir bolsa para agências de fomento, né? Eu fui bolsista FAPESP, então eu tive um contato muito próximo com a pesquisa, né? E aí quando eu terminei a faculdade, né, ficou aquela dúvida, e agora o que eu faço, né? E eu prestei algumas residências, mas eu via na pesquisa algo legal, uma carreira legal. E aí eu prestei um mestrado também. Então eu passei em algumas residências, passei no mestrado. Eu falei assim, se for para fazer mestrado tem que ser agora. Se eu sair para residência, depois eu vou para a clínica, eu não volto mais. Desanimou, né? Isso. Sim. E aí como eu já estava lá, falei assim, não, eu vou continuar aqui. É um programa bom, né, um assunto que eu gosto bastante, eu estudei do Orfeu Patelar, né? E aí eu fiz meu mestrado e já emendei no doutorado depois, né? E aí no doutorado, tipo, a mesma pergunta depois, né? Acabou o doutorado, e agora? O que eu faço, né? E inclusive na defesa minha de doutorado, né, depois que eu fui aprovado, uma das membros da banca perguntou, e agora, o que você vai fazer? Esperando que eu fosse falar, não, eu vou prestar um concurso, né, ou vou fazer um pós-doc. Eu tinha uma bolsa de pós-doc que eu tinha sido contemplado, inclusive, e eu falei, eu estou me mudando para Uberlândia e vou abrir uma clínica. O povo da banca ficou em choque, meu orientador começou a chorar, foi algo interessante, assim. Então... E foi assim que eu vim parar em Uberlândia. Sim. Nessa época, minha esposa, né, na época, a gente tinha casado? Já tinha casado. Ela prestou o concurso, inclusive a professora de vocês. Sim. Né? E aí eu me mudei para cá para acompanhá-la e para dar início a essa novo sonho, novo projeto, que seria entrar na parte clínica mesmo. Uhum. Então, durante a graduação, isso não surgiu, isso surgiu depois que você fez o doutorado. Legal a pergunta. Na verdade, vamos dizer assim, durante a graduação, eu ainda queria ser clínico, principalmente até o meio da graduação.
Do meio para frente, com o contato mais próximo da iniciação científica, eu comecei a pensar em seguir carreira acadêmica. Tá? Fazendo mestrado e doutorado, eu passei por uns momentos difíceis assim, na minha vida pessoal. Algo que infelizmente atinge muita gente dessa área, né? Então comecei com síndrome de ansiedade, depressão, né? E eu comecei a perceber que muito disso é porque eu estava insatisfeito, né? Que eu estava num algo até que eu gostava, mas que não era aquilo que eu de fato nasci para fazer, que era ir para a clínica. Eu queria realmente estar na clínica. Então aí eu, digamos assim, por um momento eu decidi abrir mão da área acadêmica. E com a minha esposa vindo para Uberlândia, eu falei, não, vai ser uma nova etapa agora e eu quero, né, partir para a clínica. E alguém da sua família é empreendedor também ou não? Você foi Ninguém. O primeiro? Assim? Ninguém. Minha família é uma família muito simples, né? Minha mãe estudou até a 8ª série, meu pai até a 4ª série. Assim, meu pai foi tecelão, minha mãe também, tecelã. Aí americana, então ninguém tem esse lado empreendedor, não, né? E mudando para cá, confesso, eu não sabia praticamente nada de empreendedorismo, né? Porque até então eu ia seguir carreira acadêmica, ia prestar concurso público, né? Então eu estava mudando de cidade, uma cidade que eu não conhecia absolutamente ninguém, era eu e minha esposa. Né? Não conhecia a cidade, não tinha uma rede aqui de ajuda, né? Não tinha nenhum familiar, nada. E começando, digamos assim, um novo projeto. Né? Então foi assim que eu vim parar em Uberlândia. E você teve um planejamento, teve um tempo ali que você conseguiu planejar para colocar esse projeto em prática? Ou foi uma coisa assim, bom, do nada? Do nada não, mas que eu falo assim, que foi muito rápido, né? Sim, o planejamento no início basicamente foi assim, quanto que eu preciso para ter um consultório, né? Então, exatamente, né? E a minha ideia desde o início, né, a forma que eu acredito que eu acredito na fisioterapia, em que eu enxergo a fisioterapia, foi sempre fazer um trabalho de fato dentro de um tripé, né? Então um tratamento humanizado, tratamento individualizado e um tratamento baseado em evidência científica, né? Então isso desde o início eu quis colocar em prática, e o que me ajudou, eu acredito muito, a dar início a isso foi essa minha bagagem acadêmica, levar isso aos médicos da cidade, né? Que eu vi que quando eu mudei para cá, né, tentando entender um pouco o mercado da fisioterapia, era muito carente disso. Sim. Então era uma cidade grande, com um potencial enorme, mas que naquele momento não tinha serviços, né, como a fisioterapia seguindo esse tripé que eu acabei de falar, né? Então, no início eu comecei a marcar reuniões com médicos para me apresentar a minha forma de trabalho. Então, meu primeiro mês aqui de atendimento, eu tive um paciente, uma sessão, né? Esse foi o meu primeiro mês. E aí depois as coisas foram acontecendo, né? Os médicos foram encaminhando, foram vendo os resultados, e aí um foi falando para o outro, e o boca a boca foi acontecendo, né? E outra coisa também, né, que você falou do projeto, uma coisa que eu falei assim para mim mesmo, que para isso dar certo, eu já precisaria estar num nicho, né? Um nicho em que eu ia ser visto, em que eu ia conseguir atender talvez um público que fosse capaz de pagar uma fisioterapia particular, né? Porque eu acredito que todo mundo mereça esse serviço que eu falei para vocês, mas a gente sabe que infelizmente isso ainda não é uma realidade, está muito longe de ser, né? Então a gente vê aí o serviço, os convênios, né? A forma que é feito os atendimentos, infelizmente, com muitos pacientes, né? Então não foi esse meu plano. Eu queria, né? E para eu poder atender da forma que eu queria, somente particular mesmo. Então eu selecionei um lugar, né? Uma clínica multiprofissional, né? Inclusive aqui pertinho, né? Na General Osório, chamava Clínica Revita na época, em que tinha psicólogos, psiquiatras, cirurgiões de cabeça e pescoço, cirurgião plástico e 4 ortopedistas que atendiam lá, né? Eu acho assim, acho que Deus também, pelo menos eu acredito,
foi encaminhando bem as coisas. Eu fui lá e encontrei um lugar e tinham 4 ortopedistas entrando também, né, cada um de uma área. Então foi um local que eu pude me apresentar a eles também, criar um certo vínculo, né? Porque eles também estavam começando, então eram médicos jovens também na cidade. Então foi algo muito providencial também, sabe? Sim. Você disse que seu primeiro mês foi muito difícil, né? Que você teve só um paciente. E de onde você tirou forças para continuar isso? Porque acredito que tenha sido muito difícil, né? Exatamente. Né? Eu já sou ansioso, né? E aí quando começa um projeto novo e você vê que as coisas não estão indo tão bem assim, né? Realmente bate ansiedade, né? Eu acho que o que me deu muita segurança também foi o fato da minha esposa ter um serviço, vamos dizer assim, fixo, né? Então, querendo ou não, a gente não estava passando fome, né? A gente conseguia se manter com o salário dela, então no começo isso foi fundamental. Nesse primeiro mês eu aproveitei muito essa falta de pacientes para fazer o maior networking possível, né? Então, que nem eu falei com muitos médicos, eu marcava entrevistas, assim, fui muito, nem sei precisar quantos, mas com certeza mais de 20 eu fui, né? Então eu tentei conversar, comecei a participar de reuniões aqui na cidade, principalmente na UFO, né, de discussões de caso, chefiado pelos médicos, então também foi uma forma de eu tentar engajar. Então eu comecei a trabalhar o meu outro lado profissional, que é o lado mais acadêmico, dando cursos. Então foi uma época que eu preparei muitas aulas, que eu viajava dando cursos, né, e algo que eu faço até hoje também. Então, enquanto um lado estava ruim, também eu aproveitei para, né, senão eu ficar olhando só para o teto, eu ia ficar maluco, né? E aí, como eu disse, né, quando chegava aquele paciente também, tipo, eu ficava, sei lá, 2 horas, 3 horas com o paciente, tinha que fazer a experiência dele ser a melhor experiência possível, né? Sair de lá, se ele visse alguém assim, com problema, ele tinha que indicar. É o boca a boca, né, que você precisava. Exatamente. E é o que a gente fala, né? Um paciente satisfeito tende a te trazer pelo menos mais um. Agora, um paciente insatisfeito, talvez ele vai fazer com que 10 não te procurem. Né? Então, basicamente é isso que eu sempre acreditei. Então, tanto as indicações, né, dos profissionais que passam a confiar em você. Eu nunca fiz nenhuma parceria assim, financeira, foi realmente uma questão de demonstrar que o paciente que recebe a fisioterapia por indicação de um médico e que fica satisfeito, ele passa a indicar mais o médico e também o fisioterapeuta. Sim. Então, o trabalho em equipe, né, multidisciplinar é algo fundamental. E quem sempre vai se beneficiar mais é o paciente, mas os profissionais também se beneficiam com isso. Né? Você falou da Reabilita, e como que foi a mudança da Reabilita para Ortos? Da Revita para Ortos agora? Então, foi assim, né? É interessante porque nesse primeiro ano, foi um contrato de 1 ano, eu lembro certinho quanto que eu pagava na época. Então, isso já tem, nossa, o tempo passa, já tem acho que 12 a 13 anos. Eu pagava R$ 1.800 de aluguel. Né? Isso já incluía tudo, internet, condomínio, para uma sala menor do que essa, tinha 14 metros quadrados. Né? Então, assim, se pensar que era 1.800, hoje seria um aluguel, sei lá, pensando na inflação nesse tanto tempo, talvez uns R$ 4.000. Né? Então, não é algo barato para você pagar todo mês sem ter nenhum paciente. Né? Mas eu recordo que ao término de 2 meses, eu já estava no 0 a 0, então foi muito rápido no meu planejamento financeiro. Né? Em 2 anos eu já tinha atendimentos para pagar o espaço. Nesse início eu fazia muito domiciliar também, né? Então principalmente comecei a atender muito idoso, com fratura, aí eu tinha o meu espaço, mas muitas vezes eu ia até a casa. Né? E dentro de 1 ano eu já não tinha mais agenda. Né? Então eu atendia 10 horas por dia na época, às vezes mais, na verdade quando precisava eu ia, já atendia 9 horas da noite, 10 horas da noite. No começo, né, tipo, o horário quem dava era o paciente, não era eu. E depois de 1 ano eu já não tinha mais agenda. Então aquele espaço, ele comportava eu atender somente um paciente por horário. Né? E a forma de eu trabalhar permite eu atender mais de um paciente por horário e mesmo assim manter o serviço. Né? E hoje é o que eu faço.
tendo 2 pacientes por horário. Então eu percebi que eu podia crescer. E também eu sentia que eu não estava oferecendo o melhor serviço, porque eu não conseguia ter os equipamentos que eu precisava para oferecer o melhor serviço, né? Principalmente de mecanoterapia, né? Cinesioterapia. Então eu queria para um espaço maior, então eu fui buscar um espaço maior. Eu tentei fazer algumas sociedades em clínicas aqui que já existiam, que não me aceitaram, né? Não quiseram, tudo bem, paciência. E aí eu acabei achando um espaço de 40 metros quadrados que era para onde eu ia, inclusive já tinha fechado o contrato e tal. E um belo dia eu fui dar um curso na clínica do Guilherme, vulgo Nescau, né, que hoje é meu sócio. Na época eu dava muito curso por uma empresa de Araraquara que chamava Cefisa, né, e eles organizaram o curso lá na clínica dele. E ele estava num momento que ele estava num lugar muito grande, queria ir para um lugar menor, e eu num lugar muito pequeno e querendo ir para um lugar maior. E aí conversando, o santo bateu, né, então vamos trabalhar junto, né? E desde então a gente está junto. Então outra, vamos dizer assim, encaminhamento divino, conhecer um cara que hoje eu considero meu irmão, nunca tivemos nenhuma discussão, sempre conversando para tentar crescer junto, né? Claro, divergências tem, mas sempre em prol do crescimento e hoje aqui esse espaço já é o 4º espaço nosso aqui, né? Então sempre crescendo, tentando melhorar cada vez mais. Entendi. Você podia falar um pouquinho também pra gente o impacto que isso trouxe na sua vida pessoal também, com a sua família, que eu acho que é muito importante também, porque você saiu de um lugar pequeno, né, assim, e foi construindo, né, o que hoje você já falou que vocês contam com 4 espaços. Não, 4 espaços não, esse é o 4º espaço. Sim, em termos de unidade não. Sim. Então assim... Mas o impacto que isso trouxe também na sua vida pessoal, sim, né, porque empreender também tem com certeza, questão, né. Acho que cada um tem metas, cada um vê a vida de uma forma, não dá para falar o que é certo e errado, né? Mas como eu disse, no começo de carreira, vamos dizer assim, carreira aqui, né? Na cidade. Vamos dizer assim, nos primeiros 6 anos, vamos dividir em 2 momentos, primeiros 6 anos e talvez do meio da pandemia para frente, nessa de 2022, 2023 para cá, né? Então nessa primeira etapa, é aquela coisa, tipo, todo o tempo era esforço para fazer o negócio crescer, né? Então não tinha horário para atender paciente, a hora que o paciente queria, né? Estamos aí, né? Tentando potencializar o negócio, porque a gente via formas de crescer o negócio, né? Então, agregando pessoas, né? Então você vê, a gente começou, era eu, o Guilherme e mais um fisioterapeuta, né? Então hoje a gente tem uma equipe que conta com 7 fisioterapeutas, temos um personal, né, também que é da nossa equipe, a gente tem algumas pessoas que atendem aqui também, tipo médicos que atendem nos consultórios, então a gente tem mais pessoas envolvidas, né? E isso é legal porque você vê que você começa a influenciar na vida de outras pessoas, você começa a dar oportunidade para outras pessoas. E além dos estagiários, né, que a gente tem o projeto Trainee, que são pessoas que vêm aqui para ter essa observação de como é a fisioterapia, colocam a mão na massa já também, né, e recebem por isso. Então, é uma forma de incentivar, né, e tentar melhorar a nossa profissão. Então, acaba sendo também o nosso objetivo. Só que eu falo que o tempo vai passando, você começa a ver que talvez você vai crescendo, e crescer talvez nem sempre é necessário. E às vezes chega um momento que você fala assim, não, estou satisfeito do jeito que está, né? E talvez não precise crescer mais. Tem gente não, que quer crescer, tem essa ânsia, né? Mas eu estou talvez passando por um momento assim de, que nem você disse, em relação à família, talvez de aproveitar mais a família e os tempos que eu posso passar com eles, né? Porque senão daqui a pouco o tempo passa e você não viu seus filhos crescerem também, né? Então hoje, digamos assim, eu me dou não vou falar luxo porque eu trabalho pra caramba, mas eu paro um pouco mais cedo, né? Então, inclusive, um caso engraçado esses dias, porque eu paro às 4 da tarde, eu começo às 7, tenho 15 minutos de almoço, né? Eu almoço aqui rapidinho, já avalio no almoço,
mas para as 4. Uma vez uma cliente ligou aqui, tentando marcar o horário, e não estava dando certo as agendas. Ela perguntou até que hora que ele atende. Aí a secretária, até as 4. Como assim até as 4? Um profissional autônomo que só atende até as 4? Oh, meu Deus, tipo, que vagabunda. Mas não vê que talvez você tenha que estudar também, continuar estudando todos os dias. Eu ainda dou cursos, então pelo menos um final de semana eu não passo com a minha família, eu viajo dando curso, né? Então tem esse outro lado também acadêmico que eu faço questão de continuar. Eles pensam, né, só no lado profissional, né? Esquece o pessoal. Esquece de todo o resto que é tão importante quanto. Sim. Saúde mental, que nem eu disse, já passei por vários problemas, sei como é importante isso, né? Então você conseguir desacelerar, saber a hora de desacelerar, talvez é tão importante quanto saber a hora de acelerar. Né? Então acho que é por aí. Sim. E você ia perguntar? Pode perguntar. Estou pensando aqui. E aqui, vocês contam com quais tipos de serviços também? Porque você falou que a empresa foi crescendo bastante, Isso. Né? Então eu acredito que seja além da fisioterapia ortopédica, né? Isso. Então assim, aqui é uma clínica de fisioterapia, vamos dizer assim, tá? Ao longo desse tempo, a gente foi vendo necessidade de talvez incluir outros serviços que poderiam agregar no nosso trabalho, né, no nosso resultado. O primeiro foi o Pilates. Né? Então, a gente viu que muitas pessoas você dava alta, principalmente pessoas talvez de uma idade um pouquinho mais avançada, né, queriam continuar fazendo algum tipo de exercício e a gente não tinha nada a oferecer, a gente encaminhava. Então, por que encaminhar se a gente pode ter isso concentrar para a gente? Né? Então, aí a gente montou um estúdio, a gente tem um estúdio até hoje ainda, inclusive este ano a gente está abrindo uma nova unidade, né? Ano que vem, vai ser, na verdade ano que vem agora, já em dezembro, vai ser a inauguração da Hortus Pilates, né? Então vai ser o estúdio desvinculado aqui do espaço da clínica, porque o espaço está pequeno, a gente vê um potencial maior no Pilates, e agora a gente vai ter um espaço só do Pilates, que vai ser dentro de uma academia. Tá? Então esse é um projeto novo nosso, mais recente assim. Depois do Pilates, que a gente começou, a gente viu a necessidade talvez de ter um profissional da educação física, porque tinha gente que não queria fazer Pilates, tinha gente que queria fazer musculação, né? Musculação tradicional. E aí começamos com a musculação, então a gente já tinha espaço, já tinha equipamentos, então vamos ter um profissional junto. E a gente tem até hoje, né? A gente já teve 3 personagens, a gente tem todos eles assim que falam a nossa língua, digamos assim, e o objetivo é basicamente qualidade de vida. Então a gente, aqui dentro a ideia é o paciente continuar o seu processo de reabilitação visando qualidade de vida, né? Melhora funcional principalmente. E todos os clientes, a gente assim, 90% dos nossos clientes, né, tanto do Pilates quanto da musculação, são ex-pacientes nossos. Ou agregados, tá? Traz a esposa, traz a filha, né? Todos são bem-vindos. Mas essa é a nossa ideia aqui, entendeu? Beleza. Aí teve um momento, né, em que a gente estava no nosso segundo espaço, né, que está Rondon, esquina com a, como que chama aquela? Fizeram um pontilhão aqui pertinho, um prédio, né, prateado, esquina. E a gente pensou assim, e se a gente fosse para um lugar que a gente conseguiria ter tanto a clínica, quanto um espaço de treinamento funcional junto. Né? Foi uma época que eu comecei a fazer crossfit, estava animado, empolgado com isso também. Assim, pode ser uma boa ideia. E aí a gente conheceu o Thalisson, que inclusive ele mudou de cidade recentemente, mas ele foi nosso sócio por pelo menos 5 anos nesse projeto, né? Que foi um centro de treinamento. Né? Então hoje esse centro fica aqui em cima, né? Se vocês embaixo é a físio e a parte de cima é o centro de treinamento. Eu não sou mais sócio do centro, como eu disse, eu preferi ficar, né, concentrar mais na fisioterapia, mas nesse projeto eu não estou, mas hoje somos parceiros. Então o espaço ele abrange todo o complexo, então se eu quero os meus pacientes usar a parte de cima, eu posso ir lá e vice-versa. Então existe essa locomoção aqui dentro como um grande centro, entendeu? Tentamos, num momento, fazer uma segunda unidade, uma sala
na Bali, no complexo de beach tênis. Ficamos um ano lá. Talvez por ser perto daqui, a gente viu que o público foi basicamente o mesmo, entendeu? Então quem ia lá poderia muito bem vir aqui, e o fato de estar lá não gerou novos clientes. Então novamente fizemos uma análise e vimos que não era rentável, né? Sempre numa balança dor de cabeça com empreender, assim, com o projeto, sim, né? Sim. E rentabilidade. Então não foi rentável, então nós desistimos. E ano passado a gente começou com uma nova unidade lá no Roosevelt. É uma sala também dentro de uma academia de natação que se faz atendimentos individuais, da forma que eu comecei, uma salinha e tal, né? Só que dentro de uma academia de natação, né? Essa ainda está lá, tá funcionando. Tá? Então, estamos desse jeito. É muito legal ver, né, que às vezes o empreendedorismo ele não está no sangue, mas às vezes por um start de vida mesmo e em busca da oportunidade, né? Eu inclusive, eu converso muito com o meu sócio sobre isso, porque nem eu nem ele nos consideramos fantásticos empreendedores, né? A gente é mais pau para toda obra, mão na massa, né? Então a gente até brinca, cara, a gente não nasceu para ser rico, não. Ser rico nós temos que trabalhar, sabe? Eu não me vejo, vou gerir uma clínica. Né? Poderia, está errado? Não está, mas não é para mim, entendeu? Então eu gosto de avaliar, gosto de tratar e sou apaixonado por dar alta, né? Então o que me motiva a acordar todo dia é dar alta. E um gestor não vai fazer isso, né? Então eu não me vejo fazendo planilha somente, olhando números, né? Então talvez isso vai impedir um pouco o nosso crescimento, mas tudo bem, né? Então, é a nossa forma de ver, a nossa forma de igual trabalhar. Você disse, é saber o momento, né, mesmo? Exatamente. Né? Porque um risco que sempre existe quanto mais você cresce, a tendência é a qualidade do serviço ir piorando. Porque, querendo ou não, você não consegue estar à frente de tudo. Você vai ter que conseguir direcionar a paciente para outros profissionais, né? Então, você conseguir manter a qualidade sempre alta é um desafio, né, em todos os grandes serviços, né? Não é impossível, mas é um desafio, né? E aí você tem que saber se você quer pagar o preço disso ou não, né? Então, estão cientes dos riscos mesmo, né? Porque talvez traga esses riscos. Exatamente. Então, a gente ouve, às vezes, tem alguns serviços que, por exemplo, o fisioterapeuta referência só avalia e depois encaminha. Né? Eu basicamente não vejo isso com bons olhos, né? Mas eventualmente eu tenho que fazer isso, porque tipo, eu tenho o meu teto de clientes, eu tenho hoje os físios da equipe, que são pessoas de confiança, em que eu preciso ter eles para encaminhar alguns pacientes. Se eu não tenho agenda e o paciente tem que ser atendido, né? Eu sempre converso com o paciente e falo, eu vou estar na gestão, eu vou estar na supervisão, a gente vai trabalhar junto, mas quem estará ao seu lado é alguém da minha equipe, né? Mas não é fácil, porque se o paciente te procura exatamente pelo teu nome, é difícil às vezes ele aceitar ser atendido por outra pessoa. Entendeu? Então isso é um outro desafio que acontece. Certinho. Então a gente queria te agradecer, Rodrigo, pela oportunidade de você contar um pouquinho da sua história pra gente. Obrigada, pela disponibilidade. Estou à disposição. Foi um momento assim, muito enriquecedor pra gente. Agradeço. Verdade. E as imagens eu libero, tá bom? E a gente finaliza mais um episódio do Pode Reabilitar, pessoal. Muito obrigada.